Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje vamos falar da vitória do Cruzeiro ontem no Mineirão, que continuou com a liderança do campeonato, e do empate sem gols do Atlético lá no Serra Dourada. E também do título mundial da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, título do Grand Prix, e também do UFC BH, que vai ser nesta quarta-feira aqui no Mineirinho. Comigo aqui no estúdio, Rômulo Abreu e Fernando Almeida. Tudo bem, Rômulo? Tudo bem, Leandro? Olá, Fernando Almeida, internauta. Vamos falar aí dessa semana que vai ser bem cheia, não só para o futebol, né, para o esporte mineiro, para o esporte. Vamos falar de vôlei também, de UFC aqui em plena quarta-feira, né? Bem interessante. É a segunda, né, de todas. É verdade. Que costuma ser num fim de semana, vai ser em pleno dia útil. Vamos repercutir isso daí. Também falar do Cruzeiro que está líder, né? Abriu uma boa vantagem, jogo com polêmica, com que ainda não conseguiu engrenar no Brasileirão. E aí, Fernando, tudo bem? Você que esteve de folga esse fim de semana, curtiu uma sombra, né? Exatamente, graças a Deus. Muito bom, né? Falar um pouquinho de folga, mas consegui ver um pouquinho dos jogos. Falar também de UFC, daquela rapidinha ali, mas no final, falar do vôlei feminino. As mulheres foram muito bem no fim de semana, tanto no judô quanto no vôlei, igual eu falei, ganhando pela 9ª vez o Grand Prix, e o resto que o Romo falou mesmo. Tirando a parte que o meu Tottenham conseguiu ficar zilionário, né? Com a venda do Bale para o Real Madrid ontem, 100 milhões de euros. Só que na verdade não foi isso, né? Foi um pouquinho foi apresentado menos. hoje lá no Real Madrid, então, mas pelo que o Real Madrid já vendeu também, já cobriu, até a gente estava fazendo uns cálculos ali atrás, se a venda do Ozil mesmo se concretizar por 50 milhões, igual estão falando aí para o Arsenal, já vai cobrir esse rombo mesmo que deu de 100 milhões, 101, alguns falam 101, alguns falam 98, ainda está essa dúvida aí para saber. A TV do Real Madrid, por exemplo, fala em 101 milhões. E é impressionante, então, né? É uma grana bem grande mesmo. É impressionante como um país complicado, que está a Espanha, esse momento econômico ruim que vive o país, um time de futebol me gastar 100 milhões de euros num jogador galês. Se fosse pelo menos jogador futebol é um mundo à parte. Né? Totalmente, né? Se fosse pelo menos um jogador de rugby, não um jogador de futebol, tirando o Giggs, outro que jogou muito bem. Não tem, né? O Bale claro que é um craque, joga muita bola, mas também não é isso tudo, não. Bom, vamos tocar o barco aqui. Se você quiser participar conosco, internauta, basta acessar o portal O Tempo. Você vai nos ver nesse cantinho à direita do seu vídeo. E também no Twitter, se você quiser mandar sua pergunta, basta colocar a hashtag SuperFCAovivo, essa mensagem que você vê embaixo. Detalhe que o Cabido, acho que só está falando isso porque ele é o torcedor do Tottenham, né? É. E na apresentação do Bale hoje de manhã, até o Gabriel Pazini me contou, o Gabriel Pazini, Super FC pelo Mundo, que na apresentação mostrou o Bale molequinho com a camisa do Real. Então o sonho era grande, o Tottenham do Cabido aqui foi só um trampolim, né, Cabido? Bom, pelo menos ele ficou curricular. Bom, enfim, vamos tocar o barco aqui, vamos falar do Atlético. O Atlético empatou 100 gols lá no Serra Dourada, 0-0 diante do Goiás. E acabou sendo um resultado até eu esperava um pouco mais do Atlético nessa partida, principalmente porque o Goiás perdeu um jogador por cartão vermelho. Fernando, você que vive aqui no Super FC, cobrindo o Atlético, o que você achou dessa partida? Você achou realmente que o Atlético poderia ter vencido esse jogo? Acho que tinha que vencer esse jogo. O Náutico soma míseros 8 pontos na competição, é o último colocado, daqui a pouco a gente vai ver a tabela aí. Então, é uma partida mesmo fora de casa, tem que vencer. Tá certo que o Cuca, mais uma vez, mudou a formação do time, porque tem que mudar mesmo. Testou ali aquela formação sem o centroavante fixo que falaram, né, que levou o clube a Campeonato Mineiro, vice do Brasileiro, Libertadores. Então, teve essa mudança, mas o Atlético tinha mesmo que sair com a vitória. Pelo menos por 1-0, eu acho que ainda dava, perdeu algumas chances ali na frente, mas 0-0 meio insosso. Mais uma vez, o Atlético não mostrando aquele futebol que levou ele a ser o melhor da América. Gostei muito da atuação do Fernandinho no início do jogo, acho que ele joga muito bem de ponta esquerda, né? Tava lá jogando agudo na ponta esquerda, cortando sempre para dentro e acertando até alguns bons chutes. Mas, Rômulo, você também vê dessa forma que o Atlético poderia ter vencido o Goiás? O Goiás é um time que, voltando, o Walter não jogou aquilo tudo que a gente já tinha visto dele, né? Mas o que você achou dessa partida, Rômulo? Foram dois times que estavam um pouco cansados também, porque vieram de jogos da Copa do Brasil. Acho que até por isso o Goiás não teve um rendimento tão grande dentro de casa. E
com a expulsão do Vitor, acho que isso foi um reforço para o Goiás, porque o Vitor, para mim, é horroroso. Mas, de qualquer forma, o Atlético estava com um homem a mais em campo, devia ganhar. Eu concordo com o Fernandinho, foi um dos destaques da partida, mas pecou demais também pela goelagem, né? Teve alguns momentos ali que quis finalizar, teve uma bola que ele estava sem ângulo, finalizou, jogou lá na lateral, poderia ter dado um passe para quem estava melhor colocado. Vacilou, foi bem repreendido por alguns jogadores do Atlético por causa dessa fominhagem dele aí. E essas questões pontuais aí que podem ter prejudicado o Atlético a ganhar. Mas no geral foi um jogo chato mesmo, um jogo bem sosso mesmo, como vocês já falaram, que o Atlético... não mostra aquela mesma vontade que mostrou na Libertadores, que mostrou em alguns jogos, a mesma vontade que mostrou contra o Botafogo no 2-2 semana passada, né? Parece que vai empurrar o campeonato com a barriga mesmo. E o Goiás, com as suas limitações que tem, né? Que tá num bom momento, mas é um time limitado, o Atlético tinha que ter ido para cima sim, tinha que ter ganhado. Um ponto fora de casa sempre é válido, mas pela situação do jogo, um jogador a mais em campo, pelo time que o Atlético tem, eu acho que mais do que ganhar um ponto fora de casa, deixou de ganhar 2. Isso é um problema, né? Porque o Atlético fica aqui naquela zona morta do Campeonato Brasileiro. Eu viajei falando Náutico, né? Não sei o que eu tô falando. Enfim, mas aí depois você... eu viajei falando Náutico, mas o Goiás também tá... porque o Atlético também empatou da mesma forma contra o Náutico, né? Empatou em 0-0 lá na Arena Pernambuco, você deve ter feito essa confusão mesmo, Fernando. Mas tá bom. Tudo bem. A gente vai continuando aqui. Mas é impressionante como o Atlético deixou o Campeonato Brasileiro de lado. A gente viu a eliminação do Galo também na Copa do Brasil, nesse empate em 2-2 contra o Botafogo. Mas o que mais me preocupa é isso, essa falta de tesão que o time tem para jogar o Campeonato Brasileiro. É um campeonato que, na minha opinião, o Atlético tinha tudo para disputar, tinha tudo para ganhar, tinha tudo para, pelo menos, incomodar os que estão lá em cima, fazer uma preparação ótima para o Mundial de Clubes. E abandonou a temporada. E abandonou a troco de quê? Só porque ganhou a Libertadores? Tá bem, não é só. É claro que não é só. Mas, poxa, como eu tinha falado aqui anteriormente, é um time que podia ter ganhado tudo, vai fazendo o que todo mundo tem feito, né? Que é ganhar a Libertadores e esquecer o resto da temporada. Aí chega lá no Mundial, vê se dá cereja no bolo, se não dá, se faz fechame igual o Internacional fez, se ganha igual o Corinthians fez. Mas aí é uma incógnita, né? Jogar contra o Bayern de Munique não é jogar contra a Caldense, com todo respeito à Caldense, né? A gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Assim como, igual o Romulo estava falando, assim como contra o Náutico, agora assim, contra o Botafogo, o 2-2 da Copa do Brasil na volta, e agora contra o Goiás, perderam muitas chances lá na frente, né? Coisa que na Libertadores, para a sorte do Atlético, estava dando tudo certo, principalmente com o Jô, contra o Botafogo mesmo, aquela bola do Ronaldinho, a bola do Jô ali na cara a cara com gol, coisa que eles não costumavam perder na Libertadores, que deram as vitórias que necessitavam para o título. Então, no brasileiro é meio essa falta de sorte e, querendo ou não, de competência, né? Que sorte não é... Se fosse só sorte, não teria tanto essa disparidade entre uma competição e outra. É falta mesmo de competência, de foco mesmo. Acho que está faltando esse foco, essa ressaca. Não acredito que ainda seja uma ressaca de Libertadores, que já passou muitas partidas desde o título. Incontáveis, né? Claro. Incontáveis partidas. Já passou mais de um mês da conquista. Rômulo, eu sempre citei aqui, sempre falei aqui que a defesa do Atlético para mim nunca foi confiável, mas ela funcionou muito bem na Libertadores e pela defesa ter funcionado bem, o Atlético conseguiu o título da competição. Contra o Botafogo, o time tomou 2 gols. No jogo no agregado, ficou 6-4 para o Botafogo. Após a partida, o Alexandre Calil resmungou, falou que o juiz... Ele deu até uma indireta hoje, né, falando que se fizer... No Twitter, falando que se fizer o trabalho direitinho, a CBF premia, fazendo alusão ao mesmo árbitro que apitou Atlético e Botafogo, apitou também Corinthians e Flamengo, que é, sem dúvida, o jogo mais visado pelas torcidas, né? Pelas maiores torcidas do Brasil. Né? Você consegue entender essa alusão? Tá bom, eu também achei que o juiz prejudicou o Atlético, mas tomar 6 gols do Botafogo também é bom isso? Será que não dá para enxergar também os erros dentro do próprio clube? É tampar o sol com a peneira, né? Porque teve erro, sim, e parece que, às vezes, parece que quer dar uma desculpa de que existe uma conspiração contra os times mineiros ou contra o Atlético, ou alguém quer parar o Atlético, senão o Atlético vai ganhar tudo, e não é bem por aí, não. Por mais que tenha havido erros contra o Botafogo, um time que toma 4 gols
do Botafogo, ou quem quer que seja, e toma 2 em casa, ainda mais com a supremacia que o Atlético tem independência, não pode reclamar, gente. Pra mim é isso, entendeu? A arbitragem é amadora, já cansei de falar isso, os árbitros são dentistas, funcionários públicos, policiais que vão lá no fim de semana fazer um freelance. Aí vai errar mesmo, sempre vai ter erros na arbitragem, isso aí é uma coisa que vai ter no futebol ou qualquer outro esporte. Não dá para ficar resumindo tudo, fechar os olhos para os erros que o Atlético tem cometido, para a queda de rendimento de um jogo, por exemplo, que não tem jogado nada. Né? A defesa do Atlético vacilando, tomando dois gols de bobeira, assim, de erros individuais, que foi contra o Botafogo. E aí vim colocar a culpa na arbitragem, para mim é passar muito a mão na cabeça desse time. É uma coisa que realmente, pegando só o jogo, só o 2-2, é uma coisa que realmente tem que ser reclamada. Porque foram erros pontuais, assim, um pênalti que, a meu ver, foi pênalti em cima do jogo que o Bolívar empurrou. Não, pênalti foi. O Bolívar pênalti antes já teria que ter sido expulso. O Rômulo não tem a mesma opinião, não, mas pra mim foi pênalti também. Pois é, mas esse que fez pênalti, o Bolívar, muito conhecido no Inter, agora no Botafogo, ele já teria que ter sido expulso aos 26 do primeiro tempo, uma diferença gigante que teria aquela falta no Fernandinho, todo mundo já sabe. Então, pelo jogo, sim, vale a reclamação. Só que é o jeito Calil de se reclamar, né? Aquele jeito torcedor que xinga tudo na hora. Na hora, mas ontem não foi na hora. Aquela maneira meio calculado. Aquela maneira meio sem pensar do Alexandre Calil que é entendível, mas, a meu ver, não é aceitável. Mas isso já é outra questão totalmente fora aqui do contexto. Mas pela partida valia mesmo a reclamação, mas, como vocês falaram, não foi o erro da arbitragem que tirou o Atlético da Copa do Brasil. Foram os 4 gols do Rio de Janeiro que tiraram. 2 gols realmente de má sorte, claro. No começo do segundo tempo, tomar aqueles 2 gols de vacilo mesmo, um desvio do Leonardo Silva. No 4º gol, por exemplo, foi um vacilo do Pierre, que perdeu a bola no meio campo, coisa que ele não costuma fazer. Tentar, não driblar, mas tentar um passe mais diferente ali no meio campo, que resultou no 4º gol. Então, foram vacilos pontuais, erros pontuais e um pouco de falta de sorte que tirou o Atlético da Copa do Brasil e aqueles 4-2 que pesaram, obviamente. Eu concordo com tudo que você está dizendo, Fernando, concordo. Até com a afirmação do Rômulo, porque o Rômulo falou comigo em off que achou que não foi pênalti, né? Que achou que encostou a mão no ombro do Jô ali, o Jô já foi desabando, né, Rômulo? Mas aí já não importa mais, porque o juiz não deu pênalti, não expulsou o Bolívar. Vida que segue, o problema disso aí, só para esclarecer aqui, não que não tenha sido pênalti, né? É porque tem muito aquele papo da interpretação no lance, e às vezes o jogador faz muita cena, exagera um pouco na queda. O Jô já tinha caído uma vez antes, por exemplo, no meio da área. Era a segunda vez que ele tinha pedido pênalti. Justamente, tipo assim, o Wellington Paulista é um jogador muito marcado, o Neto Beirolles, tem jogadores que são muito teatrais, aí acaba, na hora que acontece mesmo a falta, o juiz não marca, porque eles exageram demais na queda, né? Então não é que não foi pênalti, mas às vezes o juiz fica com um pouco de resistência, de má vontade mesmo com o jogador. Mas isso não tem nada a ver. O Atlético saiu pro Botafogo porque foi pior que o Botafogo. O Botafogo lá conseguiu engolir o Atlético no segundo tempo. O gol do Guilherme aconteceu como a gente gosta de falar, no apagar das luzes. Se não tivesse tido aquele gol do Guilherme, não precisava nem ter jogo de volta, na minha opinião. Então é isso, o Atlético segue no meio da tabela, né? Eu vou pedir até pro Fausto. Fausto, vamos colocar a tabela do Campeonato Brasileiro, por favor? Pra gente mostrar a classificação do Atlético. Tá aí os jogos da 17ª rodada, Goiás Atlético 0-0, Náutico, você falou do Náutico aí. Até o Atlético Paranaense chegou lá e fez 4 no Náutico. Grêmio 1-0 na Ponte, um jogo horroroso do Grêmio, mas conseguiu vencer num vacilo da Ponte Preta. Portuguesa 4, Bahia 2. Nossa, a Portuguesa adora fazer gol no Bahia também, né? Fluminense 0, Santos 2. Esse do Fluminense, o Fred machucado, a gente não sabe. Já tá cortado da seleção. Já tá cortado, a gente não sabe mais a gravidade dele pro restante da temporada. Vitória 0, Criciúma 1. Vitória também não responde no Campeonato Brasileiro. Curitiba 0. Técnico, né? Exatamente, o Caio Júnior saiu fora do Vitória. Saiu fora é óbvio, né, gente? É claro que saiu. Curitiba Internacional 0-0, Botafogo 0, São Paulo 0. Aí o Botafogo vacilando, para variar. Corinthians 4, Flamengo 0. Um jogaço do Alexandre Pato. Um jogaço do Corinthians. Para mim, o melhor time da rodada. Cruzeiro 5, Vasco 3. É o jogo que a gente vai falar daqui a pouquinho. Aí tá a tabela de classificação. O Cruzeiro 34 pontos, seguido do Grêmio 31. O Cruzeiro conseguiu dar uma descolada
interessante nessa ponta do campeonato, o Atlético Paranaense 30 pontos, Botafogo 30 pontos fechando o G4. E ali já está o Corinthians com 29 pontos. E o que é interessante, internauta, a gente vê que do primeiro colocado até o quinto é um grupo. O Curitiba já afastou. O Curitiba já está com 25 pontos, já está com 9 pontos atrás do líder do campeonato. Ou seja, a situação do Cruzeiro de Grêmio para a disputa da Copa Libertadores da América já ficou mais tranquila. Aí o Vitória tem 22 pontos. Virando a página, o Fernando brincou aqui comigo agora. O Atlético na 13ª posição tem 20 pontos e o G4 tem Portuguesa, Ponte Preta, São Paulo e Náutico. É uma situação... O Atlético também, não, quando ganha, ele sobe um pouquinho, quando empata, fica na mesma, quando perde, também não cai muito e fica nessa situação, né, Fernando? Ele ganhou, por exemplo, a Portuguesa conseguiu uma vitória também. Então, ali de baixo subiu junto com o Atlético, né? Tá 4 pontos agora, o Português com 16, que é o último, e o Atlético com 20. Tem uma matéria legal, o Daniel Roth fez no fim de semana, ontem no caso, que é a primeira vez que um líder, no caso o Cruzeiro agora, consegue é a maior vantagem, a primeira vez que consegue 3 pontos de vantagem para o segundo colocado, coisa que, obviamente, nesse campeonato, né, amigos? 3 pontos para o segundo colocado, que agora já não é nem mais o Botafogo, como a gente viu na tabela, e o Grêmio. E falando um pouco do Grêmio, eu falei isso quando a gente estava soltando a tabela, que jogo sofrível do Grêmio. Precisou de um cara da Ponte Preta ser expulso, precisou de um presente da defesa da Ponte Preta para o Kleber fazer o gol. E aí o time imortal, o tricolor gaúcho, consegue sua 5ª vitória seguida. Rômulo, você acha que o Grêmio vai ter fôlego para seguir nessa campanha rumo ao título brasileiro? A princípio, eu acho que o principal concorrente do Cruzeiro, acho que é o Grêmio, né? O Botafogo para mim, o Botafogo entregou o campeonato vendendo o Vitinho, por mais que não tinha como segurar, foi uma proposta recusável, já é outra questão isso aí, mas acho que o Botafogo tende agora a cair de produção mesmo, o Curitiba já caiu, tem aqueles times ali que a gente falava que ia perder o fôlego, né? Acho que o Grêmio é o principal concorrente do Cruzeiro neste momento, e o Corinthians, que está chegando já, né? Apesar de que o Corinthians fez uns jogos horríveis também nos últimos jogos aí, e melhorou ontem contra o Flamengo. O que eu tenho achado no Corinthians é que é um time muito instável. Ao contrário dos últimos anos, você viu um time regulando muito bem, você vê um Corinthians oscilando muito. Faz jogos bons, né? Exatamente. Ontem, por exemplo, contra o Flamengo, ele acabou com o jogo. O Pato acabou com o jogo. O time jogou super bem. Você vê um time fazendo 2 gols até, acho que aos 20 minutos já estava 2-0 pro Corinthians. A gente até não entende como é que o Cruzeiro conseguiu ser eliminado por esse Flamengo, né? Provou que o Cruzeiro vacilou. Vacilou demais com relação à Copa do Brasil. Mas aí, voltando ao Grêmio, o Grêmio em casa é muito forte, né? Tem esse ponto a favor do Grêmio. Com estádio novo agora, a torcida empurrando. E que custou a chegar, tem um bom né? elenco. Mas tem um setor ofensivo forte. Vamos ver até o que o Renato Gaúcho vai conseguir arrumar, porque para mim não é um treinador que me passa tanta confiança, né? Tem identificação com o Grêmio, tudo mais. Acho que o elenco do Grêmio é bom, principalmente do meio para frente. E, a princípio, é o principal concorrente, mas não me passa tanta confiança também, né? Se pegar ali o resto, já viu na tabela, Atlético Paranaense, obviamente, acho que não briga muito. Tem o artilheiro, o Ederson, está numa fase muito boa, mas não deve continuar assim, não deve ter esse fôlego nas 38 rodadas. Ainda tem o Botafogo, que, igual o Rômulo falou, tem realmente uma boa equipe, mas são só aqueles 11. Não tem aquela peça de reposição, coisa que foi vista na lateral, né? Que o lateral não entrou muito bem, sinceramente não estou lembrando o nome do substituto agora na lateral, e o substituto do Vitinho também não está muito bem. Era isso que eu ia falar. Então tem aqueles 11, 10, olha lá. Não tem 11, né? Agora só tem 10, porque ninguém sabe quem vai substituir o Vitinho, né? Então vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro ontem conseguiu vencer a sua 16ª partida no Mineirão. 5-3 no Vasco, a torcida passou um susto no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Lucas Silva resolveu fazer o segundo gol dele, né, com a camisa do Cruzeiro. Primeiro já tinha sido o primeiro tempo e dar vitória ao Cruzeiro. Eu vou pedir para o Fausto soltar uma entrevista que a gente tem com o William. O William falou hoje sobre esse jogo
ontem ele foi autor do primeiro gol da Raposa aos 31 segundos, o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro até o momento. Vamos ouvi-lo. A gente está com um espírito bem interessante, né? O Marcelo vem batendo bastante nessa tecla, né? Principalmente dentro de casa, né? A gente colocar essa pressão mesmo, desde lá da frente a gente já apertando. E mais uma vez aí a gente foi muito feliz, né? No começo, fazer um gol rápido, que isso também dá uma tranquilidade, né? Não que a gente tem que se acomodar, mas dá uma confiança a mais, e não só para fazer os gols, né? Mas também para pressionar, porque a gente tem um poder defensivo muito forte na bola aérea, né? Então a gente pressionando ali, a gente faz a zaga adversária dar o chutão, e ali a gente tem com o Dedé, com o Bruno, né, um recurso muito forte, né, no cabeceio. Então acho que isso facilita, e ficar atento na segunda bola, então, e criando bastante oportunidades de gol, né? Então isso também a gente está fazendo muito bem e está aproveitando, né? E acho que tem que melhorar mais ainda aí para a gente fazer os gols aí e dar sequência nesse trabalho que está sendo bem feito. Tá aí o William, ele deu essa entrevista coletiva lá na Toca da Raposa 2 hoje mais cedo, e falou algumas situações que eu acho que são pertinentes, né? Primeiro, o Cruzeiro teve um tropeço que ninguém, na verdade, esperava aqui em Belo Horizonte, diante do Flamengo. É claro que é o Flamengo, é claro que é a torcida do Flamengo, é claro que é o Maracanã, mas o Cruzeiro tinha tudo para se impor e se classificar na Copa do Brasil. Não conseguiu, e agora o foco é o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro na temporada fez 103 gols. Se não me engano, fez mais gol que ano passado. Fez mais gols já do que ano passado. 103 gols para setembro, vou falar um negócio com vocês, é muita coisa. É muito gol. É muito gol que esse time está fazendo. No entanto, tem levado muitos também, né, Rômulo? Apesar do time ter o melhor saldo de gols do Cruzeiro, do Campeonato Brasileiro, o time também tem sofrido gols. E ontem foram 3 momentos que o Cruzeiro parou de jogar futebol e o Vasco se recuperou e conseguiu fazer. Tava 1-0, 1-1, 3-1 e 3-3. Como é que você viu ontem o posicionamento da defesa do Cruzeiro? O Dedé ontem praticamente voltou a errar de novo, né? O que você achou aí do sistema defensivo do Cruzeiro, principalmente? Então, o sistema defensivo do Cruzeiro está começando a falhar mais nos últimos jogos, né? Porque chegou a ser a melhor defesa menos vazada do campeonato até um certo momento. Hoje já é a 4ª menos vazada, né? Então já começou a ter uma queda. O Dedé é sempre aquela coisa. Vejo ele fazendo bons jogos, mas sempre erra. Ele tem que cometer pelo menos um erro. Foi o melhor que ele fez. Em compensação, até contra o Flamengo no meio de semana também ele foi eficiente. Se pegar os 3 gols do Vasco aí, se não me engano, 2 foram falhas do Dedé. Foram 2 falhas dele. Um foi uma pichotada que o Bruno Rodrigo deu pra cima, que o William aproveitou, foi uma coisa muito bizarra. Mas os outros 2 gols foram realmente falhas. Até um foi menos, mas falhas do Dedé. Não foram falhas, mas tipo, a bola passou por baixo dele, sabe? Mas é falha de posicionamento mesmo. Ele não consegue tirar a bola onde precisa. Mas ele não deixa de ser um bom zagueiro. Acho que não são essas falhas que vão torná-lo pior, não. Mas realmente é uma coisa para ser revista em treino. E, querendo ou não, essa dupla são os 2 melhores zagueiros, pelo menos a meu ver, que o Cruzeiro tem. Eu também acho isso. E, como o Rômulo falou, é a 4ª melhor defesa do campeonato. E por isso o Cruzeiro tem aquele saldo absurdo que tem no campeonato. Rômulo, o Cruzeiro, ele está se firmando realmente que vai brigar pelo título brasileiro, que vai chegar até o fim com o fôlego que precisa. Júlio Batista ontem entrou muito bem e conseguiu até fazer seu gol de falta. Fez o 3º gol do Cruzeiro. Como você vê esse time do Cruzeiro trabalhando do jeito que está trabalhando? Hora se fecha, hora se abre, contra-ataques muito rápidos. Você tem o Ricardo Goulart de um lado, você tem o Everton Ribeiro de outro, você consegue dar saída no meio-campo com o Newton. O que você está achando do time do Cruzeiro? O Cruzeiro está preparado para brigar pelo título? Eu acredito que sim. Eu ainda vejo o Cruzeiro com um time um pouco imaturo. Isso ficou muito claro contra o Flamengo, né? Essa decisão das 8ª de final da Copa do Brasil. E vejo, sim, pronto para brigar até pelo nível dos outros times também, porque não tem ninguém que possa ameaçar demais. O problema do Cruzeiro, que já parece que é uma característica bem forte desse time do Marcelo Oliveira,
que é um time que costuma oscilar demais nos jogos. Isso que aconteceu contra o Vasco ontem não foi a primeira vez. Começa muito bem, faz uma pressão, aí tem um momento de apagão dentro do jogo, depois tem que se recuperar. Isso é uma coisa que acontece muito e precisa acertar essa questão do time. Acho que é uma questão de maturidade mesmo. A defesa tomar muitos gols, acho que o time que tem uma vocação muito ofensiva, consequentemente vai tomar gol mesmo, né? Apesar de que o Cruzeiro está bem defensivamente. Vejo o Egídio como um jogador que avança muito e o Cruzeiro sofre um pouco para marcar ali do lado esquerdo, e essas coisas acabam ocasionando situações de gol contra o time mesmo. Mas vejo, o Cruzeiro tem um lado muito forte que é a questão de jogar em casa mesmo, tá fazendo valer. O que eu acho que precisa, de repente, um detalhe que tem que ser acertado para esse time de fato brigar pelo título, conseguir se manter ali na ponta até o final do campeonato, é a torcida passar a apoiar mais. Claro que tem a questão dos ingressos são muito caros, mas ontem tinha, se não me engano, 17, 18 mil pessoas. O Cruzeiro em casa, até mostrando força, a torcida precisa encher o estádio mais, precisa apoiar. Ontem, mesmo quem estava no estádio, em muitos momentos, porque foi um jogo um pouco tenso, muito equilibrado, você vê a torcida calada. O torcedor do Flamengo, quarta-feira passada, não calou um minuto, né? Então, a torcida faz diferença, sim. O Atlético é prova disso. E desde o ano passado, a torcida foi realmente um 12º jogador e fez a diferença nesse time do Atlético. Acho que a torcida do Cruzeiro precisa ser mais vibrante, mais intensa, mais participativa nos jogos e também dar sossego para o Marcelo Oliveira. Ele foi muito metralhado aí, apesar de que eu acho que ele falha muito nas substituições. Ontem ele não tirou o Ricardo Goulart e eu acho que, tudo bem que, se não me engano, foi passe dele, o gol do Vinícius Araújo, né? Mas estava precisando sair, estava mal, para mim estava um dos piores em campo. E às vezes ele mexe mal, mas não foi uma eliminação, porque Copa do Brasil, mata-mata é um jogo que você faz mal. Exemplo foi em 2011, o Cruzeiro fez aquela campanha avassaladora, foi comparado com o Barcelona e foi um jogo mal que o time saiu fora da Libertadores, né? Então, tem que dar sossego para o técnico e para o time. Não pode começar a fazer essa pressão de querer a cabeça dele e vir falando em Muricy Ramalho aí que está no mercado, porque se o time não tiver paz para trabalhar e para jogar, isso pode prejudicar e pode fazer ele cair. Na minha opinião, isso tem que acabar no Cruzeiro. Eu acho que a torcida do Cruzeiro tem que ter um pouco mais de paciência, sim, tem que entender que o trabalho está sendo feito. E bom trabalho, né? Um bom trabalho. E tem detalhes, esse time do Cruzeiro está dando resultado agora, mas o projeto dele não era para esse ano, não. Era para chegar no que vem, pra ser esse ano, eu acho que é precoce e é surpreendente mesmo. E é surpreendente, né? Mas é um time que tem como ser campeão brasileiro, sim. Na minha opinião, hoje é o time que melhor joga, é um time que está preparado para ser campeão, mas vai depender muito dessa maturidade que você citou, Rômulo. O time precisa rodar mais a bola, o time precisa ter mais paciência, o time precisa saber fechar na hora que precisa. É claro que um time que sabe atacar muito, né, Fernando? Um time que ataca o tempo todo é bom ver um time assim jogar. Mas, às vezes não precisa, né? Lembrando alguns dados aqui, até no jornal de hoje do Tempo, o Cruzeiro tem 17 partidas que vence no Mineirão, desde a reabertura, né? Apenas um empate, 16 vitórias. E ontem deu 17.098 pessoas e realmente um público bem baixo para um líder de campeonato brasileiro, mas realmente uma coisa que o Romo falou e tem total razão, que o ingresso está realmente muito caro. Quanto o Flamengo, na vitória que teve lá, que de 1-0 que levou ele para a próxima fase e eliminou o Cruzeiro, deu 53 mil pessoas, se não me engano, mais ou menos isso. Por quê? Porque os ingressos estavam bem baratos e a renda foi mais ou menos igual que o mesmo que um jogo. Eu vi um programa que estava comparando com as partidas que estavam acontecendo no Mané Garrincha, que iam 20 mil pessoas no máximo no Mané Garrincha, mas as rendas eram absurdas. E a renda foi a mesma, a média, no caso, no Mané Garrincha, foi a mesma que no Maracanã, Flamengo e Cruzeiro 1-0 que eliminou. Então, você trabalha com a mesma renda, mas com 3, 4 vezes mais número de torcedores. É uma coisa que o Cruzeiro realmente acho que tem que repensar. Eu divaguei muito aí, mas resumindo, é abaixar o preço do ingresso para ir mais torcedor. No final é abaixar o preço do ingresso, parar com essa situação que tem acontecido nos jogos do Cruzeiro, que até a média do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro ela é muito boa. Muito boa se comparada às médias anteriores, às médias quando tinha jogos Independência, quando tinha jogos na Arena do Jacaré, mas não é 17 assim. 17 mil pessoas para o líder do campeonato. Não é assim, pouco, não é assim. Acho que a torcida do Cruzeiro tem que comparecer sim e dar apoio nesse time. E eu quero ver a torcida encher o estádio no domingo contra o Flamengo. E tem que encher. Porque
O Cruzeiro está entalado com o Flamengo, claro, e é um jogo que pode valer o título do primeiro turno, né? É claro que não existe esse título e tal, mas é importante dar moral para o time. Já que ele conseguiu fazer na primeira metade do campeonato a melhor campanha, ele pode fazer na segunda e assim se sagrar campeão brasileiro. Mas para finalizar o Cruzeiro, Fernando, partida contra o Bahia lá na Arena Fonte Nova, a estreia do Cruzeiro na Arena Fonte Nova, o que você acha desse jogo? Igual eu falei erroneamente contra o Náutico, no caso do Atlético, mas contra o Goiás também, daria na mesma, Cruzeiro tem que ir para vencer, para continuar líder isolado, continuando com esses 3 pontos aí de diferença para o segundo colocado, que faz uma baita diferença. Tem essa questão mesmo do título do primeiro turno, que para o Atlético ano passado não deu muito certo, não fez um segundo turno tão consistente quanto o primeiro, mas deu aquela moral para continuar fazendo uma boa campanha, conseguir ficar na segunda colocação com vice-campeonato e ir bem na Libertadores. Acho que foi mesmo uma continuação aí de trabalho que deu certo para o ano seguinte, que até uma coisa que vocês falaram, desculpa, é uma continuação de trabalho, é um projeto para o ano que vem, eu lembro demais do Luxemburgo isso, mas é realmente um projeto para o ano que vem, para ser campeão ano que vem, mas que esse ano dá para ser campeão demais do Campeonato Brasileiro, para mim, por causa mais dos adversários. Você não vê ninguém destoando. Quem briga realmente mais é igual o Rômulo falou, concordo com ele, é Grêmio e Corinthians. Botafogo tem essa questão de poder fazer um bom 11 titulares, assim, 11 jogadores, mas a reposição é muito difícil. O Atlético Paranaense, apesar de estar na terceira colocação, com o artilheiro do campeonato, com o Ederson, que está fazendo muito gol mesmo, de tudo quanto é jeito o cara está fazendo gol, mas eu não vejo ele na briga ali por cima, não. Pode ser briga por Libertadores, a gente já está bom demais para o Atlético Paranaense. Então acho que deve ser campeão mesmo, deve brigar mesmo por esse título Cruzeiro, no caso, por causa da falta de adversários. E não estou falando que o Cruzeiro tem um elenco ruim, não. Tem um elenco bom para quem pode ter Borges, Dagoberto sempre machucando e continuar efetivo no ataque, com 103 gols na temporada, tem que mesmo que achar que pode brigar pelo título e que tem um elenco bom, sim. Vale lembrar que o Cruzeiro pode acabar também com essa situação do Botafogo contra o Atlético Paranaense já no início do turno, né? Encara os dois dentro de casa de maneira sequencial. Então era para chegar e resolver o problema de cara. E a vantagem que o Cruzeiro tem em relação ao Grêmio, na minha opinião, é o fato de poder jogar contra esse time gaúcho no Mineirão, né? Sem dúvida. E já mais na reta final do campeonato. Se os dois estiverem brigando ali cabeça a cabeça, ponta a ponta, o tempo todo, esse jogo acontecerá no Mineirão, já que vocês se lembram que aconteceu lá na Arena Grêmio, 3-1 Grêmio diante do Cruzeiro. Fernando, vamos falar de uma coisa que você domina demais, que vai nessa. Que é o UFC, que vai acontecer em Belo Horizonte na próxima quarta-feira, com a luta do Ryan Bader contra o Glover Teixeira e também do Yoshin Okami contra o Ronaldo Jacaré. Me conta as suas expectativas com relação a esse evento, que é o maior evento de MMA do mundo, que vai acontecer pela segunda vez aqui na nossa casa, em Belo Horizonte. Como eu sei bem o básico mesmo de UFC, obviamente, peguei aqui a matéria do Josias Pereira, falando desse combate que vai ter quarta-feira. Tem outras boas lutas também, que eu me lembro bem é do Okami, eu vou pegar o Ronaldo Jacaré, o Okami aquele que perdeu para o Anderson Silva, aquela luta que parecia que ia ser muito difícil para o Anderson Silva, pelo cartel que o Okami tinha, mas não foi lá essas coisas também. Ele colocou até a mão na cintura, né, para variar. Para variar, né? Acho que não deu muito certo. Na última, mas naquela ocasião deu. E essa luta foi no Rio de Janeiro, no primeiro combate do Anderson Silva no UFC no Brasil. Bom, pegando um pouco do básico aqui, essa questão da luta principal do Glover com o Baden, a luta no chão pode ser uma boa para os dois, pegando que o Baden tem um dos principais meios de luta, modos de luta dele é o wrestling. Então jogar para baixo, vou pegar o jiu-jitsu do Glover, que é muito bom também. Para quem não sabe o que é o wrestling, internauta, aquela luta olímpica. Tem duas bolas lá no chão, os caras de maiô e começam um subir em cima do outro, virando de ponta cabeça e tal. Esse é o wrestling. Coisa que bate de frente aí com o jiu-jitsu, pela luta no chão, boa dos dois casos. Aí
você que decide o que é melhor, se é o wrestling ou o jiu-jitsu. Por enquanto, o jiu-jitsu está se tornando um pouco mais efetivo, mas os americanos sempre colocam esse ponto que o wrestling está crescendo e tal. Então, como não é minha área, eu continuo deixando para você definir. Para você definir o que é melhor, se é o wrestling ou o jiu-jitsu. Essa luta até pode ser um bom combate entre essas duas modalidades de luta. E tanto o Glover quanto o Baden falaram na entrevista coletiva que teve aqui em BH mesmo, em relação aos que os dois estão treinando no boxe. Então, uma coisa interessante que pode ser que essa luta pode ficar um pouco mais em pé, que para mim, pelo menos, é sempre um espetáculo melhor do que ficar aquela agarração no chão, que a torcida realmente vibra mais. É uma coisa mais pelo UFC ser um espetáculo, no caso, eles pegam mais o espetáculo pelo esporte, obviamente é minha opinião, já que eu estou falando. Então, pelo espetáculo, acho que a luta preferivelmente tem que ser em pé. Mas como os dois têm mesmo, no caso o Baden, o wrestling e o Glover Teixeira tem esse lado virado também para o jiu-jitsu, não seria nenhuma incongruência ir para o chão essa luta, mas eu torço para que seja ali por cima, na trocação mesmo, que dá graça ao espetáculo. Lembrando que o Glover Teixeira, ele é o terceiro do ranking dos meio pesados. Terceiro do ranking não quer dizer nada, porque, na verdade, ele é o quarto. É o campeão, aí o ranqueamento 1, 2 e 3. O Bader, ele é o 10º desse ranking, ou seja, o 11º. Lembrando que essa categoria dos meio pesados, se o Glover vencer, como ele é o top 3 no caso, subindo, ele provavelmente vai subir de ranking, porque o Lyoto Machida não ganhou a última luta do Phil Davis. E pode ser que ele enfrente John Jones, caso ganhe de Ryan Bader. Rômulo, o John Jones é um cara hoje que é o cara a ser batido do UFC do mundo das artes marciais, né? Sem dúvida, é o cara a ser batido e pro Glover é muito bom poder enfrentá-lo, né? Sem dúvida, mesmo que ele não ganhe, para ele é muito bom. E muito difícil de vencê-lo também, né? O John Jones, sem dúvida, é muito difícil, não seria nenhuma decepção para o mineiro aí de Sobralha, né? Mineiro de Sobralha. Cidade da minha mãe, inclusive, ali para os lados de Valadares. Não seria nenhuma surpresa perder, nenhuma decepção. Pelo contrário, seria bom até para a questão de exposição, ele enfrentar o top do UFC mundial. Né? Hoje ele é o primeiro do ranking peso por peso, pound for pound. Uns números aqui que na matéria do Josias tem, que realmente eu não sabia, que o Glover está invicto desde 2006, com cartel de 21 vitórias, apenas 2 derrotas. Então, pela lógica, coisa que no UFC não tem tanta essa lógica para fazer os combates, tanto que o Sonnen já lutou com vários tops aí, sem ser um dos tops das várias categorias que ele já lutou. Então eu acho que se o Glover vencer, e como vencer também, vai que é um nocaute com, sei lá, com 2 minutos ali de luta, acho que ele daria mesmo ele, no caso do Dana White, daria mesmo essa possibilidade de brigar pro cinturão, já que o cara está invicto desde 2006. E para mim é uma lógica, mas o Dana White, ele não trabalha muito com lógica. Como eu já falei, que o UFC é o mais espetáculo que esporte. Quem vende é quem determina. Por isso o Chael Sonnen consegue as lutas que quer. Falastrão. O Dana White já falou que o nosso cachorro louco, o Vanderlei Silva, que por um acaso perdeu aqui em Belo Horizonte para o Rich Franklin, o Chael Sonnen desafiou depois de vencer Shogun Rua, o cachorro louco, só que o Dana virou e falou que o nosso Vanderlei Silva não tem condições atléticas para lutar contra o Chael Sonnen. Então a gente não entende muito os critérios que o UFC tem, mas enfim, é um grande espetáculo. Se você puder ir conferir, confira, porque é uma coisa que o mineirinho simplesmente viu uma vez só e vai ver a segunda vez agora. Outros brasileiros, só para finalizar, fechar aqui, no card principal, o card preliminar, não vou falar, não, quem quiser entra no superfc.com.br, que tem lá. Lá tem até um hot site exclusivo do UFC em Belo Horizonte dessa vez. Exato. Os outros tem o Francisco Massaranduba, claro que vai lutar contra um nome de cara muito estranho aqui, o Rauman. O Rafael Sapo também vai lutar. Coisa que tem uma retranquinha aqui no jornal. Quem quiser, compra o jornal também. É muito bom comprar o jornal. Tem coisas faz bem comprar jornal também. Claro, também tem as matérias no hot site feito com muito carinho pelo Capito, né, Capito? Exatamente, meu caro Fernando. E lembrando que além dessas lutas, para mim o destaque vai para
Yoshin Okami e Ronaldo Jacaré. Aliás, essa luta, no meu ponto de vista, vai ser muito mais interessante que o evento principal. Então, corram, se você não comprou o ingresso ainda, comprem, porque vai valer muito a pena esse espetáculo lá no Mineirinho. E só para finalizar, as nossas meninas do vôlei conseguiu vencer mais uma vez o Grand Prix, já é pela 9ª vez, é Ender campeão. É Ender campeão mesmo, né, senhores? Exato, Ender campeão embaixo do caso do Grand Prix. Vinha os Estados Unidos com o tricampeonato seguidamente, claro, os Estados Unidos que tem 5 títulos embaixo do Brasil, que mais venceu. Então, assim como na Liga Mundial, tá, Ou gente? seja, está muito longe o Brasil nessa questão do Grand Prix, 4 títulos apenas acima das americanas. E nesse Grand Prix, de maneira específica, venceu de maneira invicta, né? E isso no vôlei é muito raro, é muito difícil você não perder um jogo para conquistar um título. Não é isso, caros? No fim de semana também, continuando com as mulheres aí brasileiras, teve o judô, que acabou ficando com a prata por equipes, depois de ganhar, se não me engano, 5 medalhas, Sim. certo? Uma de ouro e... agora você me pegou. Agora, prata e bronze, não lembro quantas. Uma de ouro, mas 2 eu lembro pratas uma e de ouro 2 da Rafaela bronzes. Silva. E na final por equipes, lutou contra o Japão, perdeu ele no finalzinho por 3-2, ficou com a prata, muito honrosa a prata no judô. O Mundial aconteceu no Rio de Janeiro. E o que acontece é que é interessante a gente fazer essa análise do Mundial de Judô, porque o Mundial de Judô dá base para os Jogos Olímpicos e a gente viu que as mulheres estão muito acima dos homens. Eu esperava uma atitude maior do time masculino, da seleção brasileira masculina de judô, mas as meninas foram lá e que resolveram o problema, né? No caso masculino tinha alguns desfalques, como o Guilherme, né? Tinha. Mas a gente esperava mais. Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a sua participação. Muito obrigado, Rômulo, você aqui sempre comigo. Obrigado, Leandro. Obrigado, Fernando. Internauta, continuar acompanhando o superfc.com.br, cobertura de todos os esportes que você puder imaginar, até a bocha. Até a bocha. Até a bocha. Obrigado, Fernando. Como sempre, muito obrigado. Fazer esporte.com, que é muito legal. Fazendo sempre o merchan pro Super FC pelo mundo, comigo e com o Pazini, às terças e sextas, tarde e noite aí, dependendo do horário um pouquinho, mais ou menos, porque como é gravado, né? Às vezes sai um pouco à tarde, um pouco à noite, falando aí de futebol internacional, como o Tottenham do chefe aqui cabido. E não precisa falar da Lazio não, porque eu tô com vergonha. A Lazio que perdeu mais uma vez. Então é isso, internauta, gostaria de agradecer a sua participação e é só um recado pro Dorival Júnior. Poxa, Dorival, 1 minuto depois da bola ser devolvida para o Vasco, vocês estão reclamando de gol. Para com isso, joguem o futebol de vocês. Vocês têm capacidade de ficarem entre os 10 primeiros ali, vai. Um grande abraço e até lá.